Salve, salve nação! Vamos chegar com mais um vídeo aqui no nosso canal. Trazemos as últimas informações do Flamengo. Mercado da bola segue agitado, né? O Flamengo já tem praticamente uma venda encaminhada. O zagueiro Fabrício Bruno mais uma vez entrou na mira do West Ham da Inglaterra, só que diante desse processo de transição, a venda talvez só seja concretizada em 2025. O jogador que esteve próximo de fechar com o clube inglês na última janela de transferência, não deu tempo e agora volta de vez a ficar no radar do time inglês. Também temos informações atualizadas sobre Eric Pulgar. O chileno que recusou propostas do Flamengo, tudo indica que sairá do clube carioca quando seu vínculo for encerrado. Ele ainda tem mais um ano de contrato com o clube rubro-negro. Dessa forma, dificilmente o chileno ficará no Flamengo para as próximas temporadas. É claro que com a mudança de diretoria, pode ser que o cenário mude e o chileno aceite a proposta que a nova diretoria deve oferecer nos próximos meses. Penso eu que já em janeiro ou fevereiro as conversas devem retornar. Então, vamos trazer aqui um recorte do canal de Vene Casagrande, assim como também o canal Fala João Guilherme, né? O jornalista falando sobre essa expectativa de que é o Flamengo da próxima temporada, com a chegada de vários profissionais, dentre eles José Boto, né? Profissional que irá ficar responsável pela parte técnica da equipe. Isso mesmo, ele ficará responsável por contratar, por renovar, por fazer essa busca de jogadores na base, enfim, ele comandará, ele será, vamos dizer assim, o substituto de Marcos Braz. Então, todas as informações do nosso Mengão iremos acompanhar agora. Link do canal Vene Casagrande e do canal João Guilherme na descrição como forma de créditos. Mas estão dizendo que o West Ham está querendo novamente o zagueiro Fabrício Bruno. Isso, até onde eu sei, não procede. Pelo contrário, apurei com pessoas que fazem parte do lado do West Ham, tá bom? Eles não estão buscando um zagueiro nesse momento, não procede. De fato, eles tentaram o Fabrício Bruno, vocês sabem muito bem da história. No fim das contas, o Fabrício Bruno não aceitou a proposta salarial do time inglês, mas nesse momento não tem nada novo em relação ao Fabrício Bruno. É um jogador que pode sair nessa janela de transferência? Sim, é um jogador que pode sair. A antiga gestão, quando eu falo antiga gestão, ainda é atual, né? Porque é do Rodolfo Landim, porque ainda não teve a posse, mas a gestão Rodolfo Landim pensava sim negociar o Fabrício Bruno nessa janela de transferência, caso vencesse a eleição. Obviamente, o jogador, junto com seus representantes, vai conversar com o BAP, o novo presidente do Flamengo, para tentar alinhar essas situações. Só que não tem como o jogador fazer nada, nem o empresário do jogador, porque o BAP ainda não assumiu. E não teve o processo de transição, e eu vou sempre bater nessa tecla. Não teve, porque o Rodolfo Landim não colaborou até o momento. Ele só vai fazer o processo de transição após a posse, que está marcado para o dia 18, o que é uma pena. Porque é o Flamengo que está perdendo, não é o Landim, não é o BAP que está perdendo, não é ninguém que está ganhando. É só o Flamengo que perde. Perde o quê? Perde tempo, porque poderia já estar adiantando muitas outras situações se já tivesse ocorrido o processo de transição, o que é normal, tá? Em 2018, eu lembro como se fosse hoje, o Lomba e o Eduardo Bandeira de Mello, que eram os candidatos da situação, no dia seguinte já estavam fazendo o processo de transição, se reunindo com os futuros dirigentes. Inclusive, isso precisa ser mencionado. Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo atualmente, da gestão Rodolfo Landim, está de férias no exterior, em Paris, na França. A pergunta que fica é, se o Rodrigo Duns e o Landim tivessem vencido a eleição, ele estaria de férias com a família fora do Brasil? Eu duvido. Estamos no dia 15 de dezembro. Obviamente estariam trabalhando para fazer a montagem de elenco. Então fica aqui a minha crítica, que eu acho isso um absurdo. Falar de Pulgar, o Pulgar está no Chile, vivendo suas férias, e de fato os representantes confirmam que ele não quer renovar, que tem o desejo sim de ser negociado nessa janela de transferência, a ver se a futura gestão vai querer negociá-lo, como é que vai ser. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2025, ou seja, mais um ano de vínculo. Tudo depende das propostas que chegarem, mas só trazendo o lado dos empresários, sim, não
tem negociação para renovação, ele não tem o desejo de renovar nesse momento, tá bom? O tema desta live é o Flamengo. Por quê? O Flamengo é um clube que está em evidência, como sempre, mas neste final de ano por um motivo muito especial. Na próxima quarta-feira, dia 18 de dezembro, às 20 horas, no Salão Nobre da Gávea, na sede do clube, Luiz Eduardo Batista, o BAP, será empossado presidente do Flamengo para o próximo triênio. E está terminando a era Rodolfo Landim, que durou 6 anos. Ele assumiu em janeiro de 2019 e está saindo do Flamengo agora, depois de conquistar 13 títulos e ter deixado o Flamengo numa posição financeira privilegiada. Já há mais de 4 anos que o Flamengo tem um faturamento superior a R$1 bilhão. É o maior faturamento de futebol da América. Mas, apesar dessas grandes conquistas, o Rodolfo Landim não conseguiu se reeleger, né? E uma das principais críticas ao Landim foi exatamente a forma como foi feita a gestão do futebol do Flamengo, né? Que foi entregue ao Marcos Braz, um dirigente que tem muita história no Flamengo. Marcos Braz era o dirigente quando o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil em 2006, em cima do Vasco. Quando conquistou aquele campeonato brasileiro de 2009, naquela arrancada impressionante, com Adriano, Pet, Angelim, Léo Moura, Companhia Limitada, era o Marcos Braz o responsável, o dirigente ali de futebol. Ele depois ficou algum tempo afastado e retornou com Rodolfo Landim. Muitas contratações, boa parte delas deram certo, contratações importantes, conquistou muitos títulos. 13 títulos, como eu já disse aqui, só na gestão Rodolfo Landim. Ou seja, é um cara que tem história, que é um vencedor. Entretanto, ao mesmo tempo, Marcos Braz é um cara popular, é um político, ele é um vereador, inclusive, e é polêmico. É aquele dirigente que conhece muito bem os bastidores do futebol, os seus meandros, conhece muito bem, né, o trabalho dos empresários, é um cara que tem livre circulação no meio de futebol, né? E neste período agora, à frente do Flamengo, ele ampliou os seus laços para a Europa. Vocês se lembram do mochilão do Flamengo? Ele esteve várias vezes lá na Europa, buscando contratar jogadores, treinadores e outras coisas mais. Então, ele ampliou o seu horizonte de atuação. Mas é um método que, apesar de vitorioso, também deixou algumas falhas e tivemos equívocos importantes. Como, por exemplo, durante um bom tempo, algo que, aliás, não começou agora, desde que o Flamengo, né, existe, sempre foi assim. Mas agora, nessa gestão do Rodolfo Landim, muitos treinadores saíram. O Flamengo deu um tiro muito certo que acertou no alvo em cheio e rendeu até mais do que se esperava. Jorge Jesus. Aí depois Dorival Júnior. Deu muito certo. Dorival Júnior. Rogério Ceni, pode-se dizer que deu certo. Conquistou 3 títulos com o Flamengo. E aí depois idas, vindas, treinadores de fora, treinadores brasileiros, saídas de técnico, até chegar ao último, Felipe Luiz. Deu certo. Em pouco tempo ganhou a Copa do Brasil. Mas neste meio do caminho, o Flamengo teve aí 50 milhões de reais a mais do que isso em pagamento de multas para treinadores que não tiveram o seu compromisso até o final. Muitas contratações deram certo, outras contratações deram errado. Em determinados momentos,
Os jogadores do Flamengo tinham um poder e uma força muito grande no vestiário. O Marcos Braz, na sua forma de gerir, em muitos momentos, era um grande companheiro dos jogadores. Ele tinha uma relação, e tem ainda, de muito afeto com muitos jogadores, e uma relação que muitas vezes não era aquela de patrão para empregado. E as coisas muitas vezes acabaram ficando um pouco confusas no meio desse caminho, e também situações da vida particular dele que acabaram afetando o Flamengo, né? Aquela confusão lá no shopping e uma polêmica muito grande, tal, ele que também é vereador. Ou seja, o Marcos Braz é isso aí que todo mundo conhece. É um dirigente vitorioso que tem história, é polêmico, tem palavras fortes, firmes, mas para muitos o Flamengo não conquistou mais títulos nesta gestão Rodolfo Landim, porque o Landim exatamente insistiu muito com ele e em determinados momentos o vestiário não tinha o respaldo de quem estava acima. E muitos treinadores saíram assim. Esse é o perfil de Marcos Braz, que Rodolfo Landim apostou. BAP vai assumir. Ainda não está anunciado oficialmente, mas deve chegar ao Brasil no próximo dia 26 de dezembro um profissional que vai receber salário, que terá um contrato para ser o diretor esportivo do Flamengo, que cuidará de todo o futebol do clube, da base até aqui em cima, até o profissional. Ele vai olhar tudo e terá pessoas colocadas da confiança dele e do presidente para gerir esses setores do futebol. Mas então é isso aí, nação, já chega, participa, deixa sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever e deixar o like para ajudar em nosso crescimento. Trouxemos aí 2 recortes, canal Vender Casa Grande, canal Fala João Guilherme, todos esses falando sobre o nosso Mengão. Primeiro iremos comentar sobre essa saída, né, a possível saída de Fabrício Bruno, zagueiro que esteve próximo de sair do clube na temporada passada, só que agora, mais uma vez, o West Ham da Inglaterra demonstra interesse e deve oficializar mais uma proposta nos próximos meses. Devido ao processo de transição, é claro que o Flamengo não vai responder, o Flamengo vai analisar e a nova diretoria vai rever todos os contratos que estão terminando, os contratos que estão para ser renovados, enfim, a diretoria que está passando por esse processo de transição terá a responsabilidade de analisar todas essas propostas e dentre elas também deve haver uma proposta para o Wesley do Flamengo, lateral direito, que hoje se terminou a temporada como um dos melhores, né? Está sendo pretendido pelo Barcelona da Espanha. É um jogador que terminou em alta, é um jogador que tem a confiança de Filipe Luís, ataca pela direita, ataca pelo meio. Então, por ter feito esse final de temporada muito bom, despertou interesse não só do Barcelona, mas também de outras equipes do futebol europeu. Então, são jogadores que irão receber propostas aí nos próximos meses e, é claro, a nova diretoria irá analisar e, dependendo dos valores, tanto o Fabrício Bruno, assim como também o Wesley, poderão sair da equipe, mas penso eu que não vai ser vendido ninguém. É claro que Fabrício Bruno, por ter já uma idade avançada, pode ser que o Flamengo opte por vender o jogador até mesmo para lucrar em cima dessa venda. Agora o Wesley, por se tratar de um titular absoluto, jovem e uma promessa aí do futebol brasileiro, talvez o Flamengo segure um pouco mais, até mesmo porque vai ter Super Mundial de Clubes, uma chance incrível do Flamengo ainda mais alavancar sua marca. Outro jogador aí que está passando por situação complicada na renovação do seu contrato é Eric Pulgar, chileno que está em alta no Flamengo, titular absoluto nessa formação tática de Filipe Luís, não tem aceitado as últimas propostas do Flamengo
E tudo indica, de acordo com seu staff, que se chegar a proposta para 2026, já que ele tem contrato vigente com o Flamengo até o final de 2025, ele deve sair. É um jogador muito importante, mas se, de acordo com ele, já se encerrou seu ciclo com a camisa do Flamengo, desejamos boa sorte, que ele cumpra o seu contrato de maneira qualificada, que ele cumpra o seu contrato jogando com raça e tenha mais um ano aí com êxito vestindo a camisa do clube carioca. E o jornalista João Guilherme falou sobre a expectativa, a projeção do Flamengo para 2025 com a chegada de José Boto, dirigente esse que ficará responsável pelas contratações, pelas renovações de contrato, enfim, ficará responsável por gerir o futebol como todo. Marcos Braz, é claro, teve sucesso no Flamengo, não vamos dizer que ele errou mais do que acertou, só que ele cometeu muitos erros no Flamengo e isso interferiu principalmente na conquista dos títulos. Como, por exemplo, a mais recente desses erros é a contratação de Tite, que não tem o seu perfil se encaixando com o clube de regatas do Flamengo. Então são por esses fatores que Pape está contratando uma pessoa que tem características técnicas de gerir o futebol e vai contratar de acordo com o perfil do time e não com o perfil do que lhe agrada. Então José Boto está sendo aguardado no Flamengo, dia 26 de dezembro, já chega com essa responsabilidade tremenda, que é claro, dar continuidade à conquista de títulos e realmente resolver esses problemas aí que o Flamengo passou durante esse período de Marcos Braz. E aí, nação rubro-negra, qual a expectativa para vocês do Flamengo em 2025? Chega, participa, deixa a sua opinião nos comentários. Link do canal Vene Casagrande, assim como também Fala João Guilherme, na descrição como forma de créditos.